Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa, do segundo ano A, da Escola Estadual Manuel dos Santos Paiva. Vamos para mais uma semana de estudos e a tabela para vocês se orientarem de segunda a sexta-feira, todas as matérias, o material. Lembrando que quinta-feira e sexta-feira os professores de arte e educação física também aguardam as atividades e os registros com as fotos, hein? Não esqueçam. E o nosso também, mantendo o nosso combinado. Quem já tem acesso ao centro de mídias, também das 9 às 10h30, os segundos anos, e também o canal pelo YouTube, pelo Facebook, são os meios de estudos aí para vocês. Então vamos lá para a nossa semana? Vamos lá para a atividade? Peguem então o material, hoje 15 de junho de 2020, já coloquem a data do Aprender Sempre de língua portuguesa que nós já estamos acostumados, tá bom? Lembrando que esse material precisa ser feito com muito cuidado, muito carinho e capricho, porque depois, quando retornarmos, iremos olhar. Conto com vocês, tá, família? A atividade 2 vem trazendo para a gente um novo gênero. Isso, vamos falar de poemas. E esse poema se chama Haikai, Conhecendo um Haikai. Que nome estranho, né, professora? Mas ele é muito facinho, vocês vão achar muito fácil de aprender, olha lá. Você já ouviu falar de Haikai? Imagina a origem dessa palavra? Por que será que está parecendo uma bandeira do Japão e um senhor japonês? É, por isso mesmo, porque os haikais são de poemas de origem japonesa e lá no Japão são chamados de haiku. Talvez para você isso seja uma grande novidade, mas esses poemas foram criados há muitos e muitos anos, num tempo que nem seus avós tinham nascido. Dá para acreditar? A seguir, você lerá alguns haikais, conhecerá alguns poetas ou poetisas brasileiros que gostam de escrever esse gênero. Isso mesmo, galerinha. Os poemas japoneses, eles eram muito antigos e os nossos brasileiros, poetas e poetisas, fizeram de um jeito bem diferente, mas não deixou de ter a característica que nós vamos aprender agora. Eles falam sobre sentimento, ou sobre a natureza, ou sobre saudade da infância. Dá para brincar com as palavras. Até o seu nome já diz isso, haikai, brincar com a harmonia das palavras. Vamos aprender um pouco mais? Vamos lá aprender um pouquinho sobre o haikai? Então, para aprender, a gente precisa fazer a leitura, olha lá. Leia os haikais a seguir. Vamos ler comigo, quem não consegue, e leiam sozinho, acompanha aí no livro de vocês. Palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. De Paulo Leminski. Vamos conhecer mais um haikai? Infância, um gosto de amora, comida com sol. A vida chama-se Agora, de Guilherme de Almeida. Chegando mais um haikai. Esconde, esconde, pega, pega, barra manteiga, cobra cega. Brincar na vida é regra, de Daniel Carvalho. Então, esses três poemas chamados haikai, vocês perceberam o que eles têm de comum? Aposto que sim. Repararam que todos eles têm 3 versinhos? Poucas palavras? Essa é uma característica do haikai. E os poetas brasileiros fizeram as rimas diferentes dos originais. Então, a característica principal de um haikai é ter 3 versos e rimas, né? Isso os haikais brasileiros, tudo bem? Agora que você já aprendeu um pouquinho mais e a gente conversou sobre esse assunto, o que eles têm de parecido, né? Então, você vai tentar relembrar, verificar, voltar ao vídeo, pausar para fazer a próxima atividade com a outra pro, tá bom? Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Selma e hoje nós vamos dar continuidade à atividade do Aprender Sempre, que fala sobre o Haikai. Vamos lá? Atividade 2. Agora, leia os 2 poemas de Mário Quintana e depois circule qual vocês acham que é um Haikai. Como vocês podem ver, o poema é bem simples, vamos ver? Canção de inverno, pinhão quentinho, quentinho pinhão, e tu bem juntinho do meu coração. Vamos para o próximo? Silenciosamente, sem um carcarejo, a noite põe o ovo da lua. Aposto que vocês descobriram qual tipo de poema é um haikai, não é verdade? Podem circular. Agora que vocês já apreciaram o poema, vamos responder à próxima atividade. Atividade B. Se alguém lhe perguntasse o que é um haikai, o que você diria?
Super fácil, né? Este gênero, haikai, dá para criar e se divertir, e quando voltarmos às aulas, vamos criar também alguns haikais como os poetas brasileiros. Até a próxima! Olá, turma! Aqui é a professora Lilian falando com vocês. Hoje, dia 16 de junho de 2020, nós voltamos aqui para nossa aula de matemática. Para vocês separarem esse material aí que está aparecendo, que é o fascículo do Aprender Sempre do segundo ano do ensino fundamental de matemática. Abram para mim lá na página 5 para a gente continuar as nossas atividades no Aprender Sempre. Coloquem para mim bonitinho a data lá em cima no cantinho, como ilustrado aí, ó. E nós vamos começar então na atividade número 4. Número 1, olha lá. Felipe e Davi jogaram a Batalha das Cartas. Ao final, quem tinha a carta com o maior número ganhava o jogo. Veja a maior carta de cada jogador. Vai aparecer para vocês aí agora o Felipe e o Davi. Olha lá, as cartas do Felipe são azuis. As cartas do Davi são as amarelas. Olhem aí as cartas de cada jogador. Na primeira jogada, Felipe fez 28 pontos e Davi fez 45. Na segunda jogada, Felipe fez 63 e Davi fez 94. E na jogada 3, o Davi fez 88 e o Felipe fez 59. Ao contrário, Felipe fez 88 e o Davi 59, certo? Olha lá, turminha, pergunta aparecendo aí. Letra A, quem ganhou? Olha o Dexter de olho aí para saber quem ganhou. E para a gente conseguir saber quem foi que ganhou, a gente vai ter que ficar de olho na tabela do placar lá do Felipe, do jogo do Felipe e do Davi. Lembrando que o Felipe tem cartas azuis e o Davi tem as amarelas. Tá perguntando aí na tabelinha que tem parecida no livro de vocês. A jogada número 1. Olhando somente as cartas da jogada número 1. Marquem para mim o nome do jogador que ganhou mais, que ganhou essa jogada. Foi o Davi ou foi o Felipe? Foi a carta azul ou foi a carta amarela? Na jogada número 2, quem ganhou? Foi a carta azul ou foi a carta amarela? Foi Felipe ou foi Davi? Marquem para mim. E na jogada 3 a mesma coisa. Depois vai perguntar lá o jogo. Quem ganhou o jogo? Foi o Felipe ou foi o Davi? Para a gente saber, a gente tem duas maneiras de saber quem ganhou o jogo. A gente pode somar o jogo de cada jogador, contando somente os pontos da carta azul, depois somente os pontos da carta amarela, e ver quem marcou o maior ponto, o maior número de pontos. Ou a gente pode ver qual foi o jogador que apareceu mais vezes aí nas jogadas como campeão. Quem ganhou mais vezes é quem ganhou o jogo. E aí, para a gente saber quem ganhou, para saber qual número é o maior e qual número é o menor, a gente precisa saber separar o número em unidade e em dezena. Os meus alunos aprenderam a colocar número lá na casinha da unidade e aprenderam que todos os números que vão na casa da unidade valem 1. Ou seja, se eu tenho o número 2 na casinha da unidade, é a mesma coisa de eu ter duas vezes o número 1. Eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. Se eu tenho o mesmo número lá na casinha da dezena, ou seja, se eu tenho o número 2 lá na casinha da dezena, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho duas vezes o número 10. Olha o nome da casinha, dezena. Dezena vem da palavra 10. E aí, se eu tenho 10 mais 10 duas vezes, eu tenho 20. Então, para eu saber qual número é maior, eu preciso saber olhar lá na casinha da dezena. Eu posso separar olhando só pelas casinhas da dezena. Se de repente aparecem lá dois números com a casinha da dezena igual, aí sim eu preciso olhar a casinha da unidade, para saber pela casinha da unidade qual número é maior. O que tiver o número maior na casinha da unidade quando a dezena é igual, a gente desempata lá com a casinha da unidade. Quem tiver o número maior na casinha da unidade ganha. E assim a gente vai fazer para saber quem ganhou cada rodada, combinado? Depois que a gente fizer isso com muita atenção e muita calma, a gente vai passar lá para a letra B, olha lá. Escreva os números das cartas de cada jogada em ordem decrescente. Aí tem uma linha parecida com essas aí. Agora sim, vocês vão juntar todas as cartas. Agora já não importa mais o que é amarelo, o que é azul, qual é a do Davi e qual é a do Felipe. A gente vai olhar todos os números lá e vai colocar em ordem decrescente. O que é decrescente? Eu começo grandão e vou ficando pequenininho. Então eu começo com o número maior
e vou marcando todos os números até chegar no número menor. Sempre olhando as casinhas da unidade da dezena. É só ter calma, é só fazer com muita atenção, que é fácil. A gente só erra aí se a gente não prestar atenção. Lembra lá que unidade e dezena, na casinha da dezena vai sempre valer mais. Então a gente tem que sempre olhar o número maior lá na casinha da dezena. Quando o número for igual na casinha da dezena, a gente olha então a casinha da unidade. E aí o número que tiver o número maior na unidade é o número maior, combinado? Vai marcando um xizinho lá nas cartelinhas que vocês já forem marcando para a gente não confundir e marcar o mesmo número mais de uma vez. Depois que a gente terminar de colocar os números em ordem decrescente, do grandão para o pequenininho, a gente vai lá para a letra C, olha lá. Leia os números das cartas azuis e responda. Agora a gente vai ler só a carta azul. Tampa lá as cartas amarelas para não confundir. Vamos fazer só as cartas azuis. Olha lá. Tem uma tabelinha para vocês aí. Olhando só as cartas azuis, qual é o maior número que tem lá? Marque ele para mim aí na primeira linha da tabela de vocês. E ainda olhando somente para as cartas azuis, qual é o menor número que tem lá? Qual é o mais pequenininho? E vai marcar para mim na segunda linha da cartela de vocês aí. E depois que a gente fizer isso, a gente terminou. Parece difícil, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que é fácil. Se precisar, pede ajuda aí para os responsáveis, que eu tenho certeza que eles ajudam. E responsáveis, não deem as respostas, combinado? Ajudem a criança a pensar, ajudem ela a achar a resposta. E depois disso, nossa aula de matemática está acabada e eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Beijinhos e até semana que vem. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Gisele, do segundo ano E. Hoje, dia 17 de junho de 2020, a nossa aula será de ciências. Para isso, eu peço a vocês que realizem a atividade no caderno. Vamos lá? Na semana passada, nós conversamos sobre o que seria o bullying e o cyberbullying. Vocês lembram? Vamos dar uma retomada. Bullying, a gente sabe que é uma prática de violência que geralmente acontece nos ambientes escolares ou de trabalho. E o cyberbullying também é uma prática, porém essa acontece principalmente pela internet, através dos grupos de mensagens ou das mídias sociais. Mas tanto as duas têm o mesmo objetivo, o de agredir as pessoas que estão do outro lado, ameaçando e ridicularizando, amedrontando. Ou seja, não é uma atitude legal, correto? Essa semana a gente vai estar dando continuidade ao mesmo assunto, porém com características um pouquinho diferentes. Está aqui, ó. Tirinhas e o cyberbullying. Vocês conhecem? Sabem ou já ouviram falar o que seriam as tirinhas? Deixa eu explicar para vocês. Tirinhas é um formato de um texto que parece o recorte de um jornal. A sua principal característica se dá por meio de quadrinhos, que podem ser de 1 até 4 quadrinhos. O objetivo das tirinhas, além de divertir o leitor, de fazê-lo rir, é também de levá-lo à reflexão profunda sobre alguns fatos sociais e políticos que estejam acontecendo no momento. É quase que uma crítica, sabe? Ou um meme, eu diria. As tirinhas, elas podem ser publicadas em jornais, revistas, até mesmo na internet. Existem tirinhas do Menino Maluquinho, da Turma da Mônica, do Calvin, do Garfield, várias outras. Mas hoje separamos essa tirinha aqui, ó, a do Armandinho. Vamos ler? Ele riu de mim, só porque eu uso óculos. De mim, por causa das orelhas. E de mim, porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Bom, a seguir, vocês estarão realizando uma atividade baseada nessa tirinha aqui, do Armandinho. Vamos lá? Oi, pessoal. Aqui é a professora Gislene, do segundo ano D. Nós daremos continuidade à atividade sobre o cyberbullying. Conforme vocês podem ver, eu tenho um slide com uma tirinha. Vocês deverão responder as questões sobre ela. Primeira, dê um título à história. Segunda, o que está acontecendo na tirinha? Quais os tipos de bullying que aparecem nessa história? Terceira, você já sofreu alguma situação de bullying parecida com essa do Armandinho?
Lembrando que vocês devem responder tudo no caderno com muito capricho.